against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer-beating win. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. A gente vai começar hoje falando sobre o jogo 3 da semifinal de conferência entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers. Infelizmente hoje com uma derrota. Eu cheguei a citar no finalzinho do último episódio que o Cavs era favorito, né? E é normal, a gente tá falando de duas equipes que são de forças parecidas, né? Não é como se o Pistons fosse muito melhor, o Cavs muito melhor, não tem nada disso. Então, como o Pistons ganhou as duas em casa, então eu acho que é natural que até nas casas de apostas os apostadores coloquem seu dinheiro no Cavs. E eu concordei com isso, né? Concordei com essa decisão deles aí. E é natural, né? Como por causa desses motivos que eu citei. E foi o que aconteceu, o Cavs ganhou o jogo. Bora começar logo aqui. Nós tivemos erros, né? Eu vou falar logo disso, senão eu vou acabar esquecendo. Cara, o J.B. ele acabou de ganhar o contrato dele, né? Eu até esqueci de falar isso nos dois últimos episódios. Ele ganhou o novo contrato dele, uma extensão que... Eu só queria citar isso mesmo porque eu acabei esquecendo, mas eu achei sem sentido porque, se eu não me engano, ele já tinha de 4 a 5 anos de contrato e agora que ele tá no segundo ano, sabe? Então, eu não entendi muito, não sei se vai ter muito peso assim pra gente agora. Qualquer coisa no futuro, se quiser demitir, vai ser num cap mesmo, né? Então, não importa tanto assim. Mas era só um adendo que eu queria fazer. Agora, o JB, que acabou de ganhar a sua renovação, cometeu erros nesse jogo absurdos, né? Eu vou logo falar dele, como eu disse, porque eu vou falar mais do Cade lá pra frente. Cara, é mais um jogo. A gente viu a Zay Stewart jogar nos dois primeiros jogos, certo? E eu citei aqui nos dois últimos episódios, o Pistons ganhou o jogo, né? Eu poderia vir aqui e falar, tá mil maravilhas, mas cara, a gente tá vendo as partidas, a gente tá vendo que o Stewart não tá fazendo nada, sabe? Eu vou até pegar a estatística do Stewart aqui, nos dois primeiros jogos, no terceiro jogo agora eu vou falar depois, tá? No primeiro jogo ele foi muito ruim, plus-minus positivo também, 13 minutos, tá? No segundo jogo, 2 pontos só, pegou 2 rebotes ofensivos, né? Eu falei sobre isso também. Em 15 minutos, cara, não tem condições. Não é uma série pra ele. A gente pediu muito ele contra o Orlando Magic, porque o Duren realmente tava muito mal, cara. E o Stewart estava muito mais positivo do que ele ali nos primeiros jogos. Tá certo que o Stewart já sumiu ali no final e o Reed teve que aparecer, né? Isso a gente tem que falar. O Duren também melhorou ali, pelo menos no jogo 7. Acho que foi a única partida boa do Duren, tá? Só que nesses dois primeiros jogos, em questão de arremesso, ele não foi bem. Só que ele tinha ido bem nos rebotes, tá? Deixa eu até olhar as estatísticas do Duren aqui nos dois últimos jogos. Em arremesso é complicado mesmo, a gente sabe que o cara não vai conseguir pontuar, gente, não adianta. A gente fica torcendo. No primeiro jogo ele fez 11 pontos só, mas pegou 12 rebotes. No último jogo ele fez 8 e pegou 10. Então, entendeu? No rebote ele tava ajudando. Cara, hoje ele não ajudou em nada. E é por isso que a gente tava pedindo pro Reed, sabe? Porque a gente tá vendo o cara jogar mal assim, desse jeito. E, cara, precisa entrar alguém pra ajudar. E o Porridge, ele salvou o nosso rabo, posso falar outra coisa aqui, no jogo 5, no jogo 6, perdão. Foi no jogo 6 que a gente virou? Foi, né? No jogo 6 contra o Magic, que o Pistons tava perdendo por 20 e tantos pontos, ele entrou e ajudou o time a virar o jogo, tá? E, cara, por que ele não apareceu aqui? Sabe, por que ele não apareceu antes nos jogos anteriores? Mas, cara, a gente ganhou, né? Então não tem muito o que falar. Agora, nesse jogo, ele já deveria ter entrado, gente, lá no primeiro tempo ainda, sabe? E acabou não entrando. Eu vou falar disso mais pra frente, tá? Eu até esqueci de avisar isso pra vocês. O áudio provavelmente tá com uma música de fundo aí, que tá tendo uma festa aqui perto de casa. E só vai terminar lá pra de noite, então... para eu ter que gravar isso de madrugada, no horário que eu gravo, por exemplo, quando acabo os jogos normais, lá para as 11 horas e pouco, por aí, que eu começo a gravar, aí fica complicado, né? Amanhã é domingo, dia das mães, então eu vou gravar logo, tá? Desculpa aí pelo áudio, realmente só pra eu poder descansar um pouco, né? Porque amanhã é feriado, meu irmão, então tem que dar uma descansada. Agora, continuando aqui, bora logo iniciar no primeiro quarto. Cara, o primeiro quarto não foi ruim, tá? O Pistons começou melhor que o Cavs,
no iniciozinho do jogo, começou melhor, abriu uma pequena vantagem e forçou vários erros, bem parecido com o início do jogo passado, né, que o Pistons forçou, 4 erros em 4 minutos. E só que no jogo passado o Pistons não conseguia gerar pontos desses erros iniciais do Cavs. E nesse jogo o Pistons conseguiu, tá? Então ficou com uma liderança de pouquinho, tá? Sabe? Uns 7 pontos, 6 pontos por aí. Só que a rotação teve que entrar, né? O Cade foi pro banco e o Jakes entrou. E, cara, o Jakes não foi bem hoje, tá? Ele jogou muito bem as 2 primeiras partidas. E nessa partida ele foi horrível. Não acertou nada que tentou, então ele acabou nos prejudicando, tá? E o Cade teve que voltar, mas mesmo voltando ali no último quarto ainda, eu acho que ele voltou até no último quarto, tá certo isso. E só que o Pistons não conseguiu virar o jogo, mas saiu perdendo por pouco, tá? 32-30, 2 pontos apenas. Então, normal, aceitável isso daí. Agora, não teve muito o que falar, né, no primeiro tempo, só que eles fizeram essa run porque o Duren continua em quadra, né? Isso tem que ser lembrado, tá? Ainda bem que eu escrevi aqui, senão eu já ia esquecer. O Duren acabou cometendo vários erros defensivos, tá? Contra o Allen, e cometeu erros ofensivos também, que ele não acerta nada, é impressionante. E no fim das contas a gente acabou perdendo por causa disso, né? Então não tem muito o que fazer. Aí já dava pra ver o início da merda que ia acontecer nesse jogo, só com essa partida nojenta que o Duren teve, tá? E eu vou logo lembrar disso. Cara, no primeiro tempo o Pistons pegou, vários rebotes ofensivos. E principalmente nesse segundo quarto, vários rebotes ofensivos, cara. Foi impressionante assim, mas não conseguia concluir em pontos de segunda chance. E mesmo quando concluía, o Cavs ia lá e pontuava fácil. Cara, nesse primeiro quarto, eu vou passar as estatísticas aqui pra vocês. Eu até apaguei aqui o aplicativo. Fechei o aplicativo, perdão. Mas eu vou pegar aqui as estatísticas do primeiro quarto, porque apesar de o Pistons ter forçado alguns erros, a nossa defesa não foi boa, tá? Não foi nada boa, na verdade. Eu quero ver quantos roubos a gente teve. 12 roubos. Não, no jogo inteiro, no caso. Agora, no primeiro, a gente teve 5 roubos no primeiro quarto, tá? Forçamos 6 turnovers. Então, né, dá pra ver que a nossa defesa aí foi bem. Agora, vamos lá, Cavs em 2 pontos, 9 de 11. Gente, eles erraram 2 arremessos de 2 pontos no garrafão, que é a única coisa que o Pistons deve ser bom, pelo menos, que é a defesa de garrafão. A gente sabe que o Duren é ruim, mas tem uma concentração de jogadores maior ali. E, cara, 9 de 11, bizarro, 82%. E o Pistons teve 9 de 20, 45%. Que, ok, se tivesse acertado um arremesso a mais ia ser 50%, né? Então, esse sim é um aproveitamento normal. Agora o do Cavs foi bizarro, tá? Então, em bolas de 3 também eles foram bem, tá? 4 de 7 em bolas de 3. Eu acho que eles chutaram melhor essa partida. Chegaram a errar algumas ali no segundo tempo, onde o Pistons conseguiu chegar no placar, mas eu acho que a principal diferença aí foi nas bolas de 3, tá? Eu vou ver no final também, que eu não vi ainda, mas eu acho que eles tiveram um aproveitamento bem melhor que Detroit. E o Pistons teve 2 de 4, tá? Um volume baixo, né? Tudo bem. Em lances livres, 2 de 3 pra eles e 6 de 8 pro Pistons. E arremessos gerais, arremesso de quadra, no caso, 13 de 18 pra eles e 11 de 24 pra nós. Aí começa o segundo quarto, tá? Segundo quarto começou, a gente confiante, né? O Pistons não tava mal no primeiro quarto, teve problemas ali com o Duren na defesa, mas tudo bem. Começa o segundo quarto, Stuart entra e, cara, mais uma vez, completamente inútil, não faz nada, não pega rebote, não tá defendendo, sabe? Ele não prejudica defensivamente, sabe? Só que ele não é um fator, como ele sempre é. E quando o Stuart, que é baixinho, não é um fator, a gente começa a ser prejudicado, defensivamente, né, no caso. Ele não é um fator na defesa, a gente começa a ser prejudicado, porque ofensivamente ele não faz nada, ele é inútil no ataque, tá? Nem espaçar a quadra ele tá espaçando, eu acho que isso nem é erro dele em si, mas o erro do JB, que já vem desde o começo da temporada, então não tem como isso mudar agora. Eu duvido muito que vai mudar, que ele vai ficar lá no perímetro espaçando a quadra pra chutar de 3. Não vai ser assim que o Pistons vai jogar. Então, cara, a escolha certa já seria o Paul Reed aí, e ele não colocou o Paul Reed. Então, manteve Stuart, a gente tomou uma run no terceiro quarto. E, cara, o terceiro quarto foi horrível, pavoroso. 32 a 18 pra eles no total. Vou passar aqui as estatísticas logo. Em lances livres eles tiveram 7 de 13 e o Pistons 4 de 6. Em 2 pontos, gente, 8 de 11.
No primeiro quarto eles tiveram 9 de 11. Nesse eles tiveram 8 de 11. O Pistons não foi mal também, 50%. 7 de 14, mas, cara, seu adversário faz o que quer, sabe? Então, eles fizeram mais de 60 pontos no primeiro tempo. Então, eu acho que deu pra ver que... Cara, será que o nosso time... Cara, o Cavs não perdeu nenhuma dentro de casa nesses playoffs. E o Pistons... e eles não ganharam nenhuma, tá? Eles estão invictos em casa e não ganharam nenhuma fora de casa. E, cara, o Pistons, apesar de ter jogado bem contra o Knicks na temporada passada, fora de casa... Nessa temporada o Pistons não teve boas atuações contra o Magic nos 2 primeiros jogos, tá? Fora de casa, em Orlando. E no jogo 5, no jogo 6 a gente precisou daquela virada histórica, né? Porque o Pistons também tava em mais lençóis e teve que virar a partida. Aí, cara, nos arremessos gerais, só deixa eu falar disso, 11 de 17 pra eles e 7 de 24 pro Pistons. Aí sim foi ruim porque o Pistons chutou 0 de 10 pra 3 pontos no segundo quarto e eles chutaram 3 de 6, tá? Então, cara, aí o jogo já tava desandando, 16 pontos de diferença. Sabe o que eu pensei nessa hora? Eu falei assim, cara, o Cavs não chutou bem de bola de 3 no último jogo, tá? Chutaram uns 20 e poucos %. E o que eu citei foi a minha opinião nesse momento era, cara, o Cavs conseguiu se manter no jogo, mesmo com aproveitamento ruim, e o Pistons com aproveitamento muito bom de 3, né? O Pistons terminou com 50% no jogo passado, e eles conseguiram se manter na partida e tiveram a chance de ganhar. E o Pistons, na mesma situação em que eles tiveram, com o Cavs tendo bom aproveitamento e o Pistons um aproveitamento ruim, e o Pistons perdendo por 16. Então eu falei, cara, isso é um sinal ruim, né? Não é uma coisa boa pros próximos jogos. Porque essa série, gente, é de 7 jogos, não é de 2 jogos, não. Não é porque o Pistons ganhou 2 que já tá na final de conferência, tá? Isso tem que ser lembrado. Eu sei que tem muito torcedor que... Claro que esbanja a confiança e tal, mas, pô, muita calma. Essa série é 7 jogos, não termina em 2 jogos, não. Tá? Agora o Pistons vai precisar ganhar esse jogo 4 em casa, isso não vai complicar a nossa situação. Fora de casa, né? Isso não vai complicar a nossa situação. No segundo quarto, continuando falando aqui do segundo quarto, um dos problemas que o Pistons teve nesse segundo quarto é o Cade não tava tentando fazer coisa demais, tá? Se nos últimos jogos eu reclamei do Cade que ele quase não tava aparecendo, só que o restante dos jogadores do Pistons estava, eu não sei se foi um ajuste do Cavs, ou sei lá, eles estavam jogando dentro de casa, então isso pode ter um boost a mais. Só que, cara, o Cade estava tentando fazer muitas coisas, tá? E ele terminou, acho que esse segundo quarto aí, esse primeiro tempo, com 4 de 14 em arremesso de quadra, tá? Talvez menos, 2 de 13, 2 de 12, alguma coisa assim, tá? Foi muito ruim mesmo. Então ele tava tentando fazer muita coisa e não tava conseguindo. Ele chegou a criar alguns espaços assim em alguns momentos, mas não tava caindo de jeito nenhum. E o restante dos jogadores também não tava bem, sabe? E defensivamente foi isso que eu citei, né? O aproveitamento do Cavs bizarro. Então eu acho que eles terminaram o primeiro tempo com 69% em field goal, tá? Em arremesso de quadra, no caso. Então, cara, eu não tinha o que fazer. Esses 16 pontos foram não tinha muito que o Pistons fazer também, quer dizer, tinha, né, defensivamente. O que eu quero falar é, o Cavs mereceu ganhar esse primeiro tempo aí, por essa vantagem, tá, de 16 pontos, que é uma vantagem que Detroit, mesmo jogando nos 2 primeiros jogos, chegou a abrir em alguns momentos, mas não conseguiu manter, né. E pro segundo tempo, eu acho que a maior vantagem que nós tivemos foi 13 pontos ali no jogo 1, tá? Então, só que, cara, não adiantou de nada essa vantagem. Não adiantou de nada, né, entre aspas, essa vantagem do Cavs, tá? Porque chegou no terceiro quarto e o Pistons conseguiu chegar no jogo. Só que eu vou continuar falando do segundo quarto porque teve um problema, tá? Um dos motivos também pro Pistons ter tomado essa run e ter perdido esse primeiro tempo por 16 pontos. Todos os jogadores do Pistons ficaram pendurados em faltas, tá? E, cara, isso me deixou com muita raiva porque o Mitchell fez 2 faltas rápidas nesse jogo. Ali no primeiro quarto, no comecinho do primeiro quarto. E Detroit parou de atacar o cara, sabe? Eu acho que ele ficou marcando o Duncan Robinson ali. E, cara, ele deveria ter feito algo mais, sabe? Atacar o Mitchell várias vezes e o Pistons não conseguiu. Só que ao contrário ao contrário do Pistons, o Cavs fez isso nos jogadores que nós tínhamos falta. E eles também fizeram várias faltas burras, tá? Então não tem muito o que fazer. O Alzar saiu no meio do quarto por causa de faltas. O Cade teve que sair por causa de faltas, tá? Ele fez uma falta burríssima no Harden ali, que foi 3 pontos e a falta. Que na sequência o Harden errou o lance livre, o Duni perdeu o rebote e o Alan Mobley conseguiu a enterrada na sequência. Aí abriu mais vantagem ainda, cara.
patética a situação do Duren, sério. Eu vou falar mais dele daqui a pouco. E, cara, a gente ficou o Cade a usar e o Duren também ficou pendurado em falta e teve que sair. Tá, e o Sturt entrou, não foi o Reed que entrou. Entrou o Sturt, então foi pior ainda, sabe? Se o Duren é ruim, gente, o Sturt é horrível nessa série. Meu pai amado, ele tinha que ter voltado com o Reed. Mas, cara, é impressionante como o JB é paneleiro, né? Então, infelizmente não tem muito o que fazer, né? Só a gente tem que ficar torcendo pra ele não cometer essas burrices. Mas ele é tão burro quanto os jogadores do Pistons, então é complicado. Começa o terceiro quarto, o Pistons... Cara, é engraçado, o terceiro quarto foi parecido com o terceiro quarto do jogo contra o Magic, no jogo 5, onde o Pistons cometeu alguns erros, tá? E o Cavs teve chance de abrir mais a vantagem, só que eles erraram bolas de 3 livres, tá? E acabaram errando essas bolas de 3 livres, e o Pistons foi lá e acertou uma bola de 3 ali, uma cestinha ali, e caiu pra 11. Em algum momento ali no comecinho do terceiro quarto, caiu pra 11, sabe? Depois de uns 3 minutos assim, mais ou menos, 3, 4 minutos. Aí eu já falei, cara... Eu acho que dá pra chegar, hein? Dá pra chegar nesse quarto. E, cara, o Pistons chegou no quarto. No final ficou 33-19. Foi a mesma vantagem que o Pistons teve... que o Cavs teve no segundo quarto, o Pistons teve no terceiro quarto, tá? Então o Detroit recuperou o prejuízo que tinha. Agora, a gente tem que falar de coisas desse terceiro quarto também, né? O responsável por trazer o Pistons de volta pro jogo desse terceiro quarto... Foi o Reed ter entrado. O Reed entrou no terceiro quarto. De novo, ele tendo que entrar do nada pra salvar o nosso rabo, ué. Toda vez é isso. Cara, porque ele não pode começar o jogo vindo do banco lá, no lugar do Sturt, que não tá bem essa série, sabe? Ou pelo menos você testa os dois, sei lá, pelo menos pra ver o que vai acontecer. Não acho que isso é uma boa ideia, tá? Pode ser complicado. Eles jogaram juntos contra o Magic no jogo 6 e deu errado. Então é perigoso tentar essa ideia aí que você tem agora. Mesmo assim, cara, o Reed tá merecendo muito mais que o Sturt jogar. Até mais do que o Duren nessa partida, pelo menos nessa partida, né? Que o Duren, na minha opinião, ele não foi negativo nas partidas anteriores como ele foi hoje. Então o Reed entrou, colocou pontos no placar, sabe? E, cara, o Pistons chegou a virar, se eu não me engano, chegou a virar esse quarto. Mas você sabe o que aconteceu? Pistons abre 2 pontos graças ao Cade, tá? O Cade ajudou demais nesse terceiro quarto. Eu vou até citar logo os números dele aqui no terceiro quarto. Deixa eu pegar aqui. Nosso Cade Cunningham. Ele fez 10 pontos em 10 minutos, tá? Ótimo aproveitamento, tá? 3 de 5 em arremesso de quadra, 4 de 4 em lances livres. Não chutou nenhuma de 3. 4 assistências, mas, cara, teve um problema aí, tá? O Pistons tinha virado o jogo, conseguiu defender e abrir vantagem, porque ele cometeu um turnover bizarro. Ia passar a bola lá. Ele era um fast break, inclusive, tá? Eu não sei que diabo que ele tentou fazer. Se ele foi o responsável por o Pistons ter virado, o principal responsável pelo Pistons ter virado essa partida, tirado o déficit de 16 pontos, ele foi o responsável pelo Cavs ter aberto a vantagem de novo, tá? Porque ele cometeu esse turnover e cara, o Jenkins entrou em quadra, tá? Jenkins entrou em quadra e eu achei, sabe o que eu achei? Que o Cade ia sair, porque ele já tava meio cansado, sabe? Ele deveria ter saído. Só que o JB não tirou, aí eu fiquei pensando assim, cara, tudo bem, vai. Aí ficou Jenkins e Cade em quadra, só que o Jenkins não fez nenhuma besteira, a não ser... ele cometeu uma falta, né? Ele cometeu uma falta ofensiva. Mas eu não lembro mais se foi no terceiro ou no quarto período, em que ele deu meio que uma cotovelada assim no Schroeder. O Schroeder flopou feio, parece que ele tinha tomado um tiro de 12 no peito. Mas... foi falta mesmo, não tem muito o que falar, tá? E os juízes foram ver lá e não deram flagrante, tá? Acertadamente, da parte deles. Agora, o Cade cometeu esse turnover aí depois teve esse turnover, eu acho, eles pontuaram, tá? O Cavs pontuou. Aí depois teve a saída de bola, eles empataram o jogo, tá? Aí não, deixa eu tentar lembrar, gente. Eles pontuaram, tá? Eu não lembro se eles fizeram uma bola de 3. Aí teve uma saída de bola do Pistons, um embalde lá na lateral. Aí eu acho que foi até depois de um timeout, eu não lembro exatamente. E eles estavam ganhando, tá, o jogo, eu acho. Tava empate, alguma coisa assim. O Cade cometeu... tava empate. O Cade cometeu o turnover. Passou a bola pros trouxas. Cara, quando o Cade tá nessa saída de bola, ele não pode perder a bola. É por isso que ele tá lá. Porque geralmente você quer a bola na mão do seu melhor jogador, certo? Só que, cara... Se a gente for ver os outros passadores do Pistons, aí a gente fica com medo de eles cometerem erros. Aí por isso que o Cade tava lá tocando a bola. E ele tocou pros trouxas, na mão dos trouxas. Cometeu o turnover. Mano, na hora que ele cometeu o turnover, eles viraram o jogo. Aí você sabe o que aconteceu depois, na saída de bola? Ele foi na saída de bola.
Eu não lembro exatamente se foi nesse mesmo lance, tá? Só que foi muito perto um do outro. Teve essa saída de bola. Aí ele tava de novo, tá? Na saída, só que já era no fundo do quadro, né? Porque o Pistons tomou o ponto depois do turnover dele. Sabe o que aconteceu? Ele jogou a bola na tabela, gente, por trás da cesta. Cara, o que foi isso, gente? 2 turnovers que nos mataram. Eles tinham virado o jogo. Sabe o que aconteceu depois? Depois desse turnover, o Cade foi pro banco e o Kevin foi lá e acertou uma bola de 3 de um cara que tava livre. Abriram 5 pontos depois dessa besteira, sabe? Então, por causa dos erros dele, a gente saiu nesse déficit. A gente ficou em desvantagem novamente depois de ter virado o jogo, tá? Eles fizeram 7 pontos nesses problemas que o Cade teve, porque ele ainda errou um arremesso depois, no meio desses turnovers aí, tá? Tudo bem errar arremesso, né? Então eu vou só citar mesmo esses turnovers aí. Agora, a gente ia sair com uma diferença de 7 pontos, eu acho, de desvantagem. Só que o Tobias acertou um arremesso lá no finalzinho do quarto, acertou um arremesso espírita, cara, que ele ainda sofreu a falta. Fez mais 2 pontos. Aí na sequência, eles foram sair no fundo do quadro, cometeram o turnover, o Lever roubou a bola, passou pro Javonte Green, que errou a bandeja, só que o Tobias pegou o rebote e diminuiu a desvantagem para 2 pontos, apenas indo pro último quarto. Aí começa o último quarto, a gente tem eu já falei a estatística do terceiro quarto, eu vou falar agora, tá? Que eu esqueci. A gente foi, no fim das contas, tá? O Cade ajudou bastante. Nós deveríamos ter pelo menos ter liderado. Perdão, gente, deixa eu dar uma inspirada. A gente poderia pelo menos ter liderado saído pro último quarto liderando, tá, o jogo, melhor dizendo, e acabou não acontecendo por causa desse erro do Cade. Só que como o Cade foi o responsável pela virada, então fica um negócio meio agridoce assim, né? Então eu nem vou criticar tanto ele assim, né? Pelo menos nessa sequência. Aí, né, a gente foi pro último quarto. Eu vou falar logo do terceiro quarto aqui, tá? As estatísticas, eu já tô com elas aqui. Terceiro quarto, o Pistons teve 5 de 5 lance livre e eles 1 de 2. Em 2 pontos, o Kevin... Cara, em 2 pontos de novo, olha isso. 6 de 8. Ou seja, o nosso garrafão tava péssimo, né? Porque, cara, Duren é inacreditável. E o Pistons foi um pouquinho melhor, tá? 11 de 20. Um volume bem mais alto, porque eles chutaram mais de 3 nesse quarto. Só que o Pistons ganhou o quarto, né? Então, tudo bem. Ganhou bem o quarto, né? Então, ok. Eles tiveram 2 de 11 para 3, né? Então, isso deu uma afetada. O Pistons teve 2 de 3. Aproveitou muito mais o garrafão com a vinda do Paul Reed, tá? E agora, primeiro quarto, eles tiveram 9 de 11 em 2 pontos, 8 de 11 em 2 pontos e 6 de 8 em 2 pontos, nos 3 primeiros quartos. Aí é complicado, né? Não tem muito o que fazer. E no último quarto eu vou falar logo, que eu já tô indo pro último quarto aqui. Não, deixa eu completar. Eu já completei a estatística, né? Em arremessos gerais, 8 de 19 para eles, 42%, e o Pistons 13 de 23, 57%. Agora eu vou falar a estatística do último quarto logo. Eles tiveram 8 de 10 em lances livres, Pistons 3 de 3. Aí, ó, em 2 pontos, o Pistons teve 5 de 12, o ruim, e eles 8 de 12. Gente, o que é isso? Novamente, vou repetir os 4 quartos. Primeiro, 9 de 11. Segundo, 8 de 11. Terceiro, 6 de 8. Último quarto, 8 de 12. O que é isso, cara? Não tem como sobreviver desse jeito, sabe? O Paul Reed até que ajudou ali em alguns momentos no garrafão, tá? Em 2 pontos. Só que teve um problema, tá? Teve um problema que eu já vou falar. Eu vou logo falar do comecinho. Eu nunca escrevo quase nada do começo do quarto, tá? Mas o Pistons não tava conseguindo parar o Kevin de jeito nenhum nesse comecinho. Chegaram a abrir vantagem, tá? Mesmo com o Cade, a gente não tava conseguindo, o Cade não tava acertando nada, mas ele chegou a acertar uma coisa ou outra e ficou essa trocação, tá? O Pistons não conseguiu virar o jogo no último quarto, posso estar enganado, mas provavelmente foi isso, tá? Eu acho que a gente chegou a empatar, mas virar eu não lembro. Acho que virou por 1 ponto, né? Em algum momento chegou a virar a partida por 1 ponto, mas ficou muito pouco tempo, então não tem muito que contar. Agora, esse último quarto, o que aconteceu? Começou com o Paul Reed e tava lá e cá, né? Aí eu acho que chegou até a desvantagem em 2 pontos mesmo, ficou nisso. E no máximo isso, talvez a gente acabou até virando o jogo em algum momento, tá? Com o Paul Reed em quadra. Sabe o que aconteceu? Faltando 6 minutos pro fim, o Paul Reed... Eu não sei quantos minutos o Paul Reed tinha jogado, deixa eu até ver aqui. Ele tinha jogado 10 minutos, ok. E você pode entender que ele deveria ter ido descansar agora, tá? Mas... mas ele descansou, acabei de lembrar disso. Ele descansou porque o Duren começou o último quarto, né? Por isso que a gente tava com problemas. Aí o Paul Reed entrou
E conseguiu fazer uma boa pontuação ali. Ele chegou a pontuar, cara, ele deu um fadeaway pra cima do Mobley bizarro, sabe? Bizarro mesmo, assim, a lá Dirk Nowitzki. E, cara, ele ajudou bastante, ajudou na defesa também. Chegou a quase dar um toque ali no Schroeder, mas atrapalhou ele a não conseguiu pontuar e o Pistons pegou o rebote. E ele tava ajudando demais. Aí, faltando uns 6 minutos pro fim, cara, ele tinha jogado uns 2, 3 minutos no máximo, ali no último quarto. Ele já tinha descansado no começo do último quarto. Aí o JB tirou ele. Cara, sabe o que eu pensei na hora? Eu reclamei lá no Twitter, tá? Sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, cara, ele vai colocar o Duren pro Reed entrar depois. O Reed não entrou. O Duren ficou em quadra o resto da partida inteiro. E ele não fez mais merda nenhuma. Cara, eu não sei por que o JB tem essa panela, mano. Sabe? Eu sei que ele é apaixonado pelo Duren por algum motivo, sabe? Eles são namorados, casados, alguma coisa assim. Não tenho nada contra, tá? Agora, a gente tá falando de uma partida de basquete de playoff. Ele não poderia cometer esse erro. Por que ele fez isso? Por que ele voltou com o Duren, gente? Tudo bem até voltasse, mas voltava com o Reed depois do descanso. Ele não voltou. E o Duren não tava bem, não tinha motivo pra ele ficar em quadra. Em nenhum momento teve motivo pra ele ficar em quadra. E muito menos pra fechar esse jogo, sabe? Cara, é patético o que o JB faz. Toda vez ele faz isso. Cara, pelo amor de Deus, faz o simples. Meu Deus, cara, não é possível que a gente vai continuar perdendo o jogo por causa disso. Só que a gente não perdeu o jogo só por causa disso, tá? A gente teve problemas, porque quando o Pistons virou o jogo, com o Duncan Robinson, o Duncan Robinson estava jogando muito ofensivamente, acertando umas bolas de 3 bizarras, assim, tá? Então, é defensivamente ruim, né? Mas não tem muito o que fazer. Agora, ofensivamente, ele estava carregando o Pistons ali em vários momentos. E o Cade chegou a acertar uma coisa ou outra, mas errou depois. Sabe o que aconteceu depois? Que o Pistons estava ganhando por 1 ponto. O Cade cometeu 3 turnovers seguidos. Gente, 3 turnovers seguidos. Eu sei que ele ajudou a decidir a partida pra gente nos 2 primeiros jogos, mas a gente tem que falar nesse. Ele foi um dos motivos pra gente ter virado esse jogo, mas ele foi um dos motivos da derrota também, porque ele cometeu, em momentos importantes em que o Pistons estava na frente do placar, 5 turnovers. E não foram forçados, gente, foram erros bizarros. O cara tava fazendo... por exemplo, no primeiro quarto, o Strus estava só na frente dele assim, ele cometeu os 2 erros na frente do Strus, tá? E nesse último quarto, foram erros medonhos que ele não pode cometer. E erro em fast break, ele joga a bola pra fora, ele vai igual o maluco e perde a bola, sabe? Cara, não pode cometer esses erros, pelo amor de Deus. E, cara, isso condicionou completamente o resultado da partida, esses turnovers, tá? Mas, como eu disse, eu já vou falar os estatísticos dos jogadores agora. Mas, cara, se o JB tivesse pelo menos deixado o Reed, eu acho que o resultado poderia ser, na minha opinião, poderia ser outro, tá? Porque, cara, o Duren é inútil, ele não faz nada, então fica complicado. Deixa eu falar de estatísticas gerais aqui, tá? Não, vou falar primeiro as estatísticas dos jogadores, tá? Depois eu falo as estatísticas gerais. Começar aqui pelo banco. Ron Holland jogou 4 minutos, pegou 1 rebote. Não fez muita coisa, né? Não fez nem falta, deu um toco ainda. Ok, não tem muito o que falar dele, 4 minutos apenas. Javonte Green teve menos 9, 1 de 5 em arremesso de quadra e 1 de 4 para 3. E o aproveitamento dele de 3 tá bem ruim nesses playoffs, né? Mas ele chegou a acertar ali no terceiro quarto uma bola de 3 absurda. Então, ok, partida mais ou menos, né? Não tem muito o que falar. Isaiah Stewart, cara, mais uma partida péssima do Stewart. Ele jogou 9 minutos e a impressão que dá é que o Duren continuava em quadra, sabe? Que ele não tava fazendo nada. Que o Duren não faz nada em quadra e o Stewart também não tava fazendo nada. Que o Stewart não defendeu ninguém. Tomou uns 2 pôsteres ali, não pega rebote, não faz nada. Ofensivamente horrível, sabe? Às vezes o Cade o Jenkins sofre uma dobra e sobra o Stewart sozinho no garrafão. Sabe? Ele pega, sei lá, o Summer Hill, que deve ser a metade dele em altura, e não consegue fazer nada, gente. Que é isso? Sabe? Ele teve 2 de 3, mas ele é muito cagão quando ele tá no ataque, sabe? Eu sei que ele quer ajudar só na defesa, assim, mas, porra, a gente precisa de ajuda ofensiva também, né, gente? Não dá pra ficar só nas mãos do terceiro pivô do Pistons, tem que entrar e salvar o fiofó desses caras toda vez. Patético. Eu quero ver o que o JB vai fazer no próximo jogo, tá? Eu tô em dúvida porque quando o Reed entrou bem no jogo 5, é isso? O jogo 5 contra o Magic, o Reed entrou bem. No jogo seguinte ele colocou Reed e Stewart junto e eles não foram bem. E agora, cara, o Reed salvou a nossa vida aqui no terceiro quarto. No terceiro e nos minutos que ele jogou no último quarto. Jogou muito bem. Então, como é que vai ficar? Ele vai tirar o Stewart da rotação? Aí fica a pergunta também, porque, cara, o Stewart é outro cara que é da panela do JB.
Então, eu fico na dúvida. Eu acho que o Reed deveria, pelo menos, aparecer como pivô reserva no... Eu não vou pedir de titular aqui, já seria loucura. Eu acho que já é muito exagero, tá? Mas ele tinha que, pelo menos, aparecer como pivô reserva, tá? E o Stuart fora da rotação. É isso, eu coloco os dois juntos ali no banco, tá? É uma das duas escolhas. O JB tem que colocar o Paul Reed no jogo 4, tá? Não pode deixar esse cara de fora, pelo amor de Deus. Próximo cara que eu vou falar, o Lever. Cara, o Lever, ele teve 2 de 100 arremessos, jogou 17 minutos. Não achei que ele foi bem na defesa, tá? Mas ele teve 4 roubos, né? Então isso tem impacto, né? Eu sei que às vezes jogador ruim tem 4 roubos, mas... por exemplo, quando ele teve chance de defender o Mitchell, ele não... Cara, ele não chegou nem perto de ser uma ameaça, tá? Defensiva contra o Mitchell. Então isso foi complicado. Mas, cara, 4 roubos são 4 turnovers do adversário e que podem virar pontos pro Pistons. Então, eu não tenho muito o que reclamar do Jenkins, tá? Complicado o contrato dele, mas a gente tá falando de um cara vindo do banco, esquecendo o contrato. 17 mil, 6 pontos e 4 roubos, ok, né? Não tem muito... O que falar, não. Eu acho que foi ok a partida do Lever. Quem foi, mano? Cara, o Reed. Eu vou falar logo do Reed, porque ele... Cara, o Reed jogou 10 minutos, gente. 10 minutos. Ele teve plus-minus de mais 11. 11 pontos, 4 de 4 em arremesso de quadra, 3 de 3 em lances livres, tá? 2 rebotes. Gente, ele teve 3 rebotes, na verdade, tá? Teve um ofensivo também, 2 rebotes defensivos e um ofensivo. Ou seja, gente... Sério, eu vou perder todas as minhas forças aqui falando que o Reed deveria entrar na partida. Cara, complicado. Bora, eu vou falar aqui do outro jogo. Vou falar logo do Duren, tá? 29 minutos. Por que esse cara jogou 29 minutos, gente? Por quê? Ele teve plus-minus de menos 14. Gente, todos os titulares do Pistons tiveram plus-minus positivo. O Reed teve positivo também, porque ele jogou com os titulares ali no momento. E o Duren, que era o outro titular... Ele teve menos 14. Cara, menos 14, o que é isso? 11 pontos, 5 de 8, 3 faltas, 3 turnovers. Por que tu tá cometendo turnover, cara? Tu não faz merda nenhuma no ataque, tu tá cometendo erros. Menos 14. Teve 2 roubos, ok? Mas, sabe outra coisa pior? Gente, 29 minutos, ele pegou 4 rebotes. Vou repetir, tá? 4 rebotes. Cara, é sério mesmo, eu não sei porquê. Porque o JB é apaixonado nesses caras, gente. Coloca o cara que tá bem. Deixa o cara que tá bem em quadra. Não faz essas besteiras, sabe? Vou falar do Jenkins. Eu esqueci de falar do Jenkins, né? 18 minutos. Ele tava jogando 29 minutos em 3 partidas seguidas, praticamente. E hoje, 1 de 5 em arremesso de quadra e 0 de 3. Gente, menos 28. A gente tá falando de uma diferença de uma derrota por menos de 10 pontos. Ele teve menos 28. E sabe o que é uma coisa pior ainda? Porque ele fechou o jogo. Ele foi fechar o jogo, cara. O que é isso, gente? O que o JB tá fazendo? Gente, novamente o JB tirou o Alzar. Sabe por que ele tirou o Alzar? Porque ele quer priorizar o ataque. Só que o Jenkins não tava jogando merda nenhuma nesse jogo. O Jenkins foi um fator pra gente nos 2 primeiros jogos, mas ele não tava bem nesse. Eu não sei porque ele tirou o Alzar. Você tira o Alzar, você perde defesa. Você perde defesa, gente. Não pode fazer isso. De novo, ele fez isso contra o Knicks e a gente perdeu a série contra eles por causa disso, o jogo 6. E ele faz de novo isso, cara, pelo amor de Deus. Por quê? Por que você tá fazendo isso, cara? Entendeu? Tu gosta do Cavs ainda, isso? Tu treinou o Cavs e é por isso que tu tá torcendo pro Cavs ganhar? Pensei que tu odiava o Cavs porque tu foi demitido e os jogadores te demitiram. Então, porra, para de fazer isso, cara. Sabe? Ele quer ser o cara mais inteligente da quadra, a impressão que dá é essa, sabe? Ele fala, vou fazer uma mexida aqui, uma mexida que vai mudar o jogo. Ele cagou o nosso time, verdade é essa. Então, né, o JB, o Cade sim teve muitos problemas quando a gente tava vencendo o jogo. Só que, cara, a gente tem que falar, o JB foi o responsável porque ele fica insistindo nesses 2 pivôs que a gente tem, que eles não estão bem nessa série, tá? Não, melhor dizendo, o Stuart não tá bem nessa série. Ele deveria ter colocado o Reed muito antes, lá no primeiro tempo, e ele não colocou. E toda vez o Reed tem que entrar e salvar a nossa bunda. Já falei isso pela 4ª vez, eu até contei dessa vez, tá? Tô usando adjetivos diferentes aqui, sinônimos diferentes de bunda, só pra não ficar feio. Agora, não sei porque o Jenkins entrou, tá? Vou falar os últimos 4 titulares aqui. Tobias, mais uma partida de 21 pontos, mais de 20 pontos, jogou 31 minutos hoje, pegou 5 rebotes, mais 3 em plus-minus,
como eu disse, 50% de aproveitamento, 2 de 3 para 3 pontos, 5 de 5 em lances livres. Não teve problemas, tá? Teve problema defensivo ali no jogo, mas, cara, ele tá jogando contra caras menores, então eu acho que ele tá se esforçando ao máximo. Assim como o Duncan Robinson, que teve 15 pontos hoje e 4 de 7 para 3, 5 de 9 em arremesso de quadra. Mais uma partida muito boa, tá? Do Duncan Robinson. Gente, 4 assistências, 1 toque e 5 roubos, sabe? Ele teve problemas defensivos contra o Harden ali no fim do jogo, contra o Mitchell também em alguns momentos. Mas, cara, eu até citei, cara, eu acho que ele tem que sair de quadra, porque ele não tá bem. Só que depois ele fez 2 cestas de 3, tá? Então o JB acertou nisso, tá? Eu errei e o JB acertou, foi muito bem. Jogou 36 minutos, cara, o Duncan Robinson jogou demais. Ele teve um arremesso aí quando a gente tava perdendo por 6 pontos ali no final, que ele tava completamente contestado, mas, cara, ele fez certo. Vai que ele consegue uma falta, alguma coisa assim. Não tinha muito o que fazer. O JB não desenhou nenhuma jogada, né, pro Pistons. Deixou o Cade na saída de bola e a única coisa que tinha que fazer era tocar pro Duncan Robinson. E o cara já sabia, o Duncan Robinson chutou marcado e deu um airball, tá? Então, pelo menos nos meus livros, o Duncan Robinson chutou 4 de 6, tá? Mas na vida real ele chutou 4 de 7 para 3. O outro titular, o Ausar Thompson, jogou 29 minutos, teve mais 12, tá? 40% em arremesso de quadra, teve 4 faltas, 7 rebotes, 5 assistências, 2 tocos. Mais uma partida absurda do Ausar defensivamente. E nos rebotes também, teve 3 rebotes ofensivos. Cara, saiu no clutch time. É o nosso treinador de novo fazendo isso, tá? Não tem muito o que falar, é a vida. Chutou 2 bolas de 3 hoje, errou as 2, tá? Ele acertou uma, só que ele pisou na linha. Então, ok, vai 1 de 3 pra usar, que não chuta de 3. Tudo bem, né? Mas não contou aquela que ele pisa na linha. Toda vez que ele acerta essa de 3, ele pisa na linha. Aí vira bola de 2, é complicado. Mas ele jogou muito bem, não deveria ter saído no final. Agora, vou falar do Cade. 39 minutos. Cara, defensivamente o Cade jogou demais. Apesar desse aproveitamento do Kevin aí. Mas o Cade foi ao lado do Ausar. O Ausar teve alguns erros defensivos também hoje, tá? Mas ele ainda foi um cara positivo. Cara, o Cade jogou mal hoje, tá? Pra não falar outra coisa. 8 turnovers, gente. 8. Em 10 assistências. Ele teve um triplo-duplo. 27, 10, 10. Um roubo só. Mas ele defendeu muito bem, tá? Somente na nossa run ali no terceiro quarto ele tava muito bem na defesa. Porém, 2 de 6 em arremesso de 3 pontos e 10 de 27 em arremesso de quadra. E esse problema aí foi principalmente por causa do primeiro tempo, tá? Deixa eu ver os aproveitamentos do Cade aqui no terceiro quarto. No terceiro quarto eu já falei, né? Ele teve 3 de 5 e no último quarto ele teve 3 de 8, né? Também foi ruim. Fez 7 pontos, mas acabou não sendo bom, principalmente por causa mas não por causa dos arremessos em si, que ele errou vários. Mas, cara, esses 3 turnovers acabaram com a gente, né? Então, cara, eu espero que o Cade jogue melhor no jogo 4, porque eu citei isso lá. Cara, a nossa torcida ainda na Little Caesars Arena não é igual lá no Palace. Tá? No Palace, que é o nosso antigo ginásio, a torcida era diferente, era muito mais quente, sei lá, e botava muito mais pressão no adversário. Em Detroit é diferente, mas a gente ganhou os 2 jogos, né? Então é outra história. Cara, em Cleveland, a torcida veste a camisa quando eles entregam a camisa lá, não tem problema nenhum disso. E, cara, eles são muito mais enérgicos do que Detroit, então a pressão é muito maior. Só que o Pistons teve chance de ganhar, então eu não vou colocar na mesa esse negócio de jogar em casa, o Pistons sofreu pressão. Eu acho que sofreu no primeiro tempo, só que deveria até poderia ter ganho, não vou falar que deveria, porque jogo é jogado, né, gente? E tem um outro time do outro lado, e outro time, apesar do pessoal às vezes falar, não, o time do Cavs é ruim também, cara, a gente esquece esse negócio. O time deles é bom também, não é à toa que eles estão na semifinal de conferência, tá? Eles são um time que estão batendo aí na porta, o time deles não é ruim. Não caia nessa, o time deles é bom, tá? Tem bons jogadores, não é à toa que ali pro finalzinho, quando a gente já tinha cometido esses vários erros, o Duncan Robinson colocou a gente de volta no jogo. E o Cade, sabe quem colocou eles na frente de novo? O Harden. Entendeu? O time deles é ruim, mas o Harden tava jogando bem muito hoje, entendeu? O Harden não fez 20 pontos, mas ele decidiu o jogo, gente, pro Cavs. Acertou uma bola pra cima, driblou o Duncan Robinson primeiro e depois meteu um floater pra cima do Duren. E depois disso, cara, meteu uma bola de 3 pra cima do Tobias Harris. Tentou até forçar uma falta pra 3 aí, que é o que ele sempre faz, né? Mas ele acabou acertando a bola. E acho que ele chegou a abrir, sei lá, 4 pontos depois disso. E o Cade foi lá e começou a cometer um monte de erro. Não sei se foi antes ou depois, só sei que motivos da derrota: Cade Cunningham,
foi muito mal ali quando a gente estava na liderança, e o JB Bickerstaff, tá? Mudanças ruins de lineups, colocou o Duren, começou a forçar o Duren e o Sturt e esqueceu o Paul Reed e tirou o Alzar no fim do jogo, tá? Então a gente vai passar para as estatísticas gerais agora, tá? Vamos falar aqui em lance livre. Eles tiveram 28 e o Pistons 22. Em arremesso de quadra, 28 e 22, né? E eles acertaram 64%, erraram bastante hoje, erraram 10 lances livres. E o Pistons foi melhor, tá? 18 de 22. E arremesso de 2 pontos, o Pistons foi 32 de 66, o que é ok. Só que, gente, o Cavs teve 74%. Vou repetir aqui, 74%. 74% de aproveitamento, 31 de 42. Gente, eles tentaram 42 arremessos de 2 pontos e erraram apenas 11. Sabe? Cara, o JB vai ter que fazer alguma coisa, botar uma pressão nessa galera aí, porque, cara, foi patética essa defesa no garrafão hoje. E não só no garrafão, mas de perto também, tá? Tem que melhorar isso, pelo amor de Deus, gente. 74% não existe. Nas bolas de 3, o Pistons melhorou, tá? 36%, começou muito mal. Tipo, bizarramente mal, tava horrível. Mas melhorou, 9 de 25, 36%, que é um aproveitamento do Pistons, mais ou menos. E o Cavs teve 12 de 32, começou acima de 50% no primeiro tempo, caiu, até por causa do terceiro quarto, tá? Porque no último quarto eles chutaram 3 de 8 e acabou caindo o aproveitamento. Só que eles ficaram nos 38, que é um bom aproveitamento, tá? Mas não é nem perto do 50% que o Pistons teve no jogo passado. Agora, em arremesso de quadra eles tiveram 58%, até por causa desse aproveitamento de 2 pontos. 58% é bizarro para um time que precisa defender bem, tá? E não defendeu bem, é uma das partidas horríveis defensivas que o Pistons teve nessa temporada. 43 de 74, 58%, o Pistons teve 45%, que é ok nos playoffs, tá? O Pistons não é um dos times com o melhor aproveitamento de quadra, 41 de 91, tá? É complicado. Em rebotes defensivos, o Cavs foi melhor porque o Duren não pegou nada, 28 a 23 para eles, tá? Agora em rebotes ofensivos, o Pistons teve 17 a 15. Bizarra diferença, cara. Em turnovers, 15 a 15 também não foi um problema, 12 a 3 pro Pistons em roubos. Ou seja, a gente não aproveitou esses roubos que nós tivemos, né? Em tocos, 7 a 4 para eles, em faltas 25 a 17 pro Pistons, tá? Cara, a arbitragem foi caseira pra caramba hoje. O JB gastou um desafio horrível no segundo quarto. A gente sabe que a arbitragem costuma ser caseira, né? Então, cara, o Pistons também cometeu vários erros que não deveria ter cometido, então não tem muito o que falar. Aí, voltando aqui os problemas que Detroit teve, esse desafio que o Pistons poderia ter pedido vários desafios ali no segundo tempo que poderiam mudar a cara do jogo, só que o JB pediu um desafio numa falta que o KD teve, que todo mundo viu que não foi falta, sabe? Ele pediu um desafio à toa, não sei porque ele pediu isso. E o engraçado é que às vezes o treinador erra o desafio porque ele pede rápido, né? E ele vai no impulso, ele vai no calor do momento e ele acaba errando. Só que nessa não foi assim, ele teve tempo pra pedir o timeout e o desafio, e ele pediu tardio e daí perdeu. E cara, foi certo da arbitragem, sabe? Poderia ter pedido um outro lance lá no último quarto que foi parecido, só que o Mayhew acabou se mexendo, só que o árbitro não viu. Se ele tivesse guardado e pedido o desafio nisso, a gente teria ganho o desafio, ia cobrar 2 lances livres e ia virar o jogo, empatar ou virar o jogo, tá? Então, horrível. A gente teve na liderança apenas 9 minutos aí, completando aí, 9 minutos mais ou menos aí na liderança, e o Cavs teve 36 minutos, tá? A maior vantagem deles foram 17, uma vantagem do Pistons 7 pontos ali no comecinho. Maior run da partida, 9 a 0 para eles, e a maior run a maior run foi 12 a 0 pro Pistons, tá? Vou falar aqui as outras estatísticas que não tem nesse aplicativo, vocês já sabem. Eu quero saber deixa eu ver, pontos de turnovers. O Pistons eles fizeram 27 a 19, tá? Então eles aproveitaram, foram 15, foi 15 a 15 nos turnovers, mas eles aproveitaram os pontos nos turnovers, principalmente por causa do Cade, aqueles turnovers que ele fez, cara. A gente tá falando com Pistons de vantagem. Se o Cade tá cometendo turnover, a maioria dos turnovers que ele cometeu, ele tava sozinho na defesa, sabe? E como ele tava sozinho, o que aconteceu? Aí ficava, sei lá, 2 contra 1, aí algo assim, sabe?
Então, a maioria deles aproveitaram muito melhor esses erros do Cade, que foi culpa do Cade, tá? Então não tem muito que reclamar aqui que o Cavs aproveitou muito melhor do que o Detroit. É que os erros do Cade foram muito piores do que os erros do Cavs, tá? Então, por isso. Deixa eu ver aqui em pontos no garrafão, o Pistons teve 60 hoje, tá? Já é o Pistons que a gente conhece, né? O problema é que o Cavs teve 54, mas ok, o Pistons teve mais. Pontos de fast break, 11-10, ok. Pontos de segunda chance, 19-11. O Pistons pegou muito mais rebotes ofensivos, né? Deveria ter contado muito mais, ter feito muito mais pontos aí, pelo menos. E roubos, 12-3, já falei, né? Falta, já falei dos jogadores. Então é isso, galera. O próximo jogo, o ajuste que o JB tem que fazer. Paul Reed em quadra, tá? Vai tirar o Stewart, não me importa. Se o Paul Reed estiver mal, tu volta com o Stewart, tá? Assim como ele tava fazendo lá no jogo, na série contra o Magic, que ele colocava os caras em quadra e o cara que tivesse mal não entrava mais, ele deveria tá fazendo isso agora, né? O Stewart não tá bem, coloca o Reed. Se o Reed não entrar bem no jogo 4, coloca o Stewart, não tem problema, gente. Entendeu? Esses caras não vão morrer, isso é playoff, cara. Os caras não vão ficar bravos contigo porque tu tá fazendo ajuste nos playoffs, tá? Então, tu tem um time na mão, sabe? Não precisa ficar com essa loucura que tu tá fazendo, com essas panelas. Então, o ajuste que tem que fazer é esse. Agora, os ajustes que o Cavs fez hoje, o Pistons teve chance de ganhar, né? Então, mas eles tiveram bons ajustes, aproximar mais o Mobley e o Allen, deixar eles mais tempo juntos, tá? Eles jogaram mais minutos juntos e deixaram eles mais próximos da cesta no ataque. Então, eles tiveram uma boa partida hoje, tá? Deixa eu ver aqui as estatísticas dos dois. O Allen teve 18 pontos e o Mobley 13, tá? Então, bem melhor do que... O Mobley foi bem melhor do que do jogo passado. Pelo menos em positividade em quadra. E o Allen também. O Allen fez menos pontos do que no jogo passado, mas eu acho que hoje ele foi muito mais positivo em quadra do que no jogo 3. Ou no jogo 2, tá? Vamos lá. Cara, já falei aqui tudo que precisa ser feito. O Schroeder jogou muito melhor do que o Jenkins hoje. Cara, eu acho, na minha opinião, que o Pistons está nas cordas, tá? Que a gente tá numa situação complicada agora. Porque é mais uma partida fora de casa. E eu não gostei do jogo hoje do Pistons fora de casa. Porém, a gente tá em vantagem na série. 2-1. Então, o Pistons tem tudo pra abrir o 3-1, cara. Eu sei que 3-1 pra cá perigoso depois que o Pistons virou a série contra o Magic. Só que tem outro problema, é o contrário, né? A gente tem que falar que é o contrário aqui agora. Porque tava 3-1 lá, o Pistons ia jogar em casa, né? E o Pistons fez o 3-2. Se o Pistons sabe 3-1, o Pistons vai jogar em casa. E vai ter 2 jogos em casa, ao contrário do Magic, só teve 1, sabe? Então é uma coisa pra gente ficar de olho nisso. Então, esse jogo 4, cara, eu não sei quem é o favorito, mas eu acho que vão colocar o Cavs como favorito, tá? Mas eu confio no Pistons, gente. Eu confio que o Pistons consegue esse 3-1. Eu vou procurar aqui as odds. Cavs vs Pistons, odds. Eu quero saber o que os caras estão achando, tá? Game 4. O que eles estão achando? O que os apostadores, as casas de apostas estão achando desse jogo 4? Deixa eu procurar. Não sei se saiu ainda. Não tô achando, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Cavs vai ser favorito, tá? Nas casas de apostas. Game 3. Não, o Pistons era zebra hoje, né? É assim mesmo. 9 de maio. Hoje foi 9 de maio. Eu não tô achando, gente. Infelizmente não tô achando quem será o favorito no jogo 4. Mas, na minha opinião, eu acho que os apostadores vão ir com o Cavs, tá? Só que eu confio demais no Pistons. O Cade tem que fazer um jogo melhor ofensivamente, tá? Eu sei que... Eu já falei pra vocês... o Cade tem muito problema contra o Cavs, tá? Os defensores dele são muito bons. E quando o Cade passa por um defensor, tem 2 pivôs no garrafão. Então fica complicado. Então, eu vou esperar uma partida boa do Cade, apesar desses pesares aí que eu tô citando. Do Tobias eu vou esperar a mesma coisa. Do Duncan Robinson a mesma coisa, jogaram bem. Usar a mesma coisa, jogou bem. Agora o Duren, pelo menos pega os rebotes, cara. Eu sei que tu não é aquele pivô macho que a gente fala, sabe? Mas pega os rebotes, cara. Porra, a partida que ele fez hoje foi patética, sabe? Então, cara, se tivesse que ter um ajuste, era o JB chegando lá no vestiário e dando um cacete no Duren. Porque ele reclamou com o Duren no jogo passado que ele perdeu um rebote pro Mitchell, sabe? E hoje o Duren, cara, tava perdendo rebote pra todo mundo, não pegou rebote de ninguém.
E alguns rebotes que estavam na mão dele, ele acabou perdendo. E o Cavs teve uma segunda oportunidade, tá? Então, cara, Pistons deveria ter colocado o Reed aí. Já que o Reed não entrou, a gente vai ter que continuar torcendo pro Duren. E torcer pro JB, pelo menos testar o Reed aí no... Essa é a principal coisa que o JB tem que fazer, tá? Colocar o Reed na rotação, pelo menos pra ver como é que ele tá jogando. Então é isso, galera, não tenho mais muito o que falar, quase 1 hora de episódio de novo. Achei que ia ser curto hoje, desculpa aí o som de fundo, né, as músicas de fundo, não tem muito que eu possa fazer. Bora torcer, deixa eu ver quando vai ser, tá, a próxima partida. Vai ser dia 11 de maio, às 9 horas da noite, tá? Transmissão da ESPN. É isso, galera, bora torcer pra gente conseguir abrir esse 3-1. E é isso, valeu, falou, tchau, tchau.